Boa noite! Temos tantos jogos hoje, hein? Agora a gente vai acompanhar Raesc e Devos pela categoria B. E depois a gente entra numa bateria agora de jogos, assim, a cada meia hora tem um, a gente vai trocando o link aqui e vamos tentar acompanhar todos os jogos. A gente vai terminar isso lá por umas 10h30 da noite, se não terminar mais tarde. Então se preparem aí que vai ter jogo pra caramba. A maioria da categoria B. Já tivemos alguns bons hoje, né? Já tivemos três jogos. Tem mais uns cinco ou seis. Vamos entrar lá na sala para ver se os atletas já estão prontos. Tá só o Raesc por enquanto. Falta o Devos entrar. Vamos dar mais um minutinho. Então, só para vocês entenderem o drama aqui da agenda, ó. Tudo categoria B. Devos e Raesc agora. Depois o Burgani, que já jogou com o Devos, volta às 8 da noite para jogar com o Antônio. Aí o Stakeholder joga com o Thiago Madruguinha. Isso às 9, né? 8h30. E aí às 9 da noite tem o TED, aí já categoria A, tem o TED contra o Takil. Aí volta a categoria B às 9h30, o Luiz Fea e o Corda. E aí às 10, Thiago e Gibitar pela categoria A. Jogo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. Mais seis jogos. Já tivemos três hoje, são nove jogos. Acho que é o nosso recorde de transmissão, né? No mesmo dia, nove jogos. Esses dias a gente teve sete ou oito também. Vamos entrar lá, vamos ver se já deu certo. Ainda não. Tá só o Raesc por enquanto. Torcer pro Devos não tá tendo nenhum problema de conexão. Ele tá terminando um jogo, na verdade, de aquecimento. Acho que o jogo dele atrasou mais, ele não quer largar no meio. Então, daqui a pouco vamos acompanhando aqui. Vocês estão vendo ali o placar em cima? É o Devos jogando com um americano agora em tempo real. A gente não consegue assistir esse jogo, mas como eu coloquei o placar para seguir os jogos do Devos, agora acabou. Então agora ele vai pular lá para a próxima, para a sala do jogo, para o Raesk. É isso aí. Descobrimos o motivo do atraso. Dá uns segundinhos aqui só para não entrar primeiro do que ele. Eu não gosto muito de aquecer fazendo partida, porque estrategicamente é um jogo diferente, né? Você não vai achar uma pessoa que jogue muito parecido com uma pessoa que você vai jogar no campeonato. Muita coincidência seria achar alguém parecido logo antes do jogo para fazer um aquecimento, né? A não ser que você tenha algum amigo que jogue parecido com aquela pessoa e você marca com o amigo uma meia hora antes, fazer os jogos. Aí é tudo bem, até vai, mas é muito difícil isso acontecer, né? Então, o que eu faço? Eu uso o robô dentro do jogo, o Ball Machine, programo ele para fazer meu aquecimento. Enquanto isso, já fico mentalizando a estratégia que eu preciso. Paro para fazer treinamento de saque, os saques principais que eu vou usar naquele jogo. Eu prefiro fazer assim, mas muitos jogadores gostam de ir para jogo, né? Fazer uma sequência de dois, três jogos antes do jogo principal do campeonato, para dar uma soltada, né? Para dar uma liberada, às vezes no estresse, sei lá, eu não gosto, eu prefiro aquecer sem fazer jogo, já pensando numa coisa só. Mas cada um é cada um, né? Vamos lá, vamos entrar, ver se o Husky, ver se o Davis já tá lá. Já. Boa noite, pessoal. Seguinte, Opa, boa noite, Vlad. vocês dois estão com absolutamente o mesmo avatar, só que um é caneta e o outro é clássico. Então, não necessariamente Deixa um eu de trocar. vocês precisa mudar. Fiquem à vontade, Não tem tá? problema. Mas vocês estão aí Eu igual os mudo. irmãos gêmeos. Tá, eu mudo. Mas eu pergunto, Vlad, tu sabe se eu mudo? Tipo, se eu mudar, eu preciso sair da sala ou já fica? Não, não, normalmente não. Você só clica na fotinho ali, editar o perfil, isso, já mudou. Pronto. Aí, já mudou. Beleza. Vamos, Raesk. Maravilha. Cara, eu posso Começar? só sair que pra mim bugou teu avatar?
Mas eu Sim. saio da sala e entro de novo, só um Não, não, minutinho. não, 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 calma aí, calma aí. Bugou como O o Vlad tem que avatar? sair Me primeiro. conta. Ele tá com. Eu normalmente deixo só o gatinho ou só a cara, sabe? Ah, Aí ficou os dois, um em cima do outro, sobrepondo. eu acho que ficou os dois. Vai na sua configuração. Engraçado isso, né? Esse é um bug diferente. Esse eu não tinha ouvido falar. Vamos fazer assim, porque para mim tá parecendo certo. Vamos fazer assim então. Tá. Sai os três da sala e eu espero vocês entrarem e eu entro por terceiro, tá? E a O gente que já tu acha começa. da gente ir pra D Raé 2 logo, Vlad? Pode ser, põe o número um, não o dois, põe o um, Tá. tá? Depois da D sala. Raé D, 2. tá, Beleza. Não, DHE, RAE não, 2. Derrai número um, Beleza. Isso, tá bom? Tá bom. desculpa. Tá, fechou. Até já. Muito bom. Esse jogo é uma loucura, né? Cada hora é um bugzinho diferente que acontece, cara. Esses dias eu tava numa sala também com um monte de jogador, e aí eu não lembro o que que aconteceu. Eu sei que eles pediram pra mudar eu mudei meu avatar no meio, porque eu tava com um avatar que não era o meu, não era oficial. E alguém me falou isso, eu mudei, e aí apareceu o meu avatar oficial com a máscara por cima. E para alguns jogadores dentro da sala, eles viam desse jeito e outros viam normal. Quer dizer, essas coisas de tecnologia, né? Que eu não entendo nada, então não dá nem pra. Né, Jadson? Eu não entendo nada, então não sei nem se isso é difícil de resolver, se é cagada do desenvolvedor, porque o cara pode ser genial para criar o negócio, a física do jogo como ele fez, mas ele pode ser meio desorganizado para esses detalhes. Não tenho a mínima ideia, tô só chutando aqui porque eu não entendo nada de programação. E olha que interessante, ó. Agora é o meu jogo que não tá entrando. É brincadeira? Agora eu tô fechando o jogo, vou abrir de novo. É muito instável, né? E lógico, para uma pessoa como eu que não é da tecnologia, é fácil ficar falando mal aqui, né? E por aí, né? E metendo pau aqui no cara que fez o jogo e achando que. Porque tem muitos jogos, outros jogos, né? Não Eleven Table Tennis, do mundo virtual, e um deles que eu uso de referência é sempre o Walkabout Mini Golf. É um jogo que. Aí, agora deu certo. É um jogo que não tem bug nenhum. Aí, pessoal, acho que agora deu, né? Tá todo mundo bonito aí? Ah, Todo foi, mundo foi. lindo. Boa. Maravilhoso. Bom jogo para vocês, então. Divirtam-se. Valeu. Valeu, gente. Bom Bom jogo. jogo aí, viu? Bom jogo. Vou tudo, então, acompanhar esse jogo. Vou ativar o nosso contador ali de batidas. Contador funcionando bonitinho. Vamos com tudo. Jogo da categoria B. Então, o Devos. Ele tá aqui do lado de baixo, né? Ele mudou o avatar, ficou com esse cabelão verde aí estiloso. É o classista aqui do lado esquerdo. E o Raesk é mais um caneteiro, né, que a gente tem no jogo. Brasil aí dominando. Se tivesse só um torneio de caneteiros, ia ter tipo 15 jogadores do Brasil e mais 5 jogadores do resto do mundo, provavelmente. Quase não tem caneteiro nos outros países, né? Que backhand bonito do Raesk agora, hein? Com as costas da raquete. Tem tudo para ser um jogo bem equilibrado esses dois, hein? Pelo que eu vi dos dois jogarem com outros jogadores, né? Olha que troca bonita de bola entre os dois. Que espetáculo! Gente, isso é categoria B. E os caras trocando bola nessa qualidade, né? Coisa bonita.
Sacou bem ali o Raesk, mas não conseguiu aproveitar depois a bola que subiu, né? E tem set point o Davis. Fechou logo no primeiro set point, 11-9, primeiro set no primeiro jogo. Ah, tá parecendo um jogo a zero pro Raesk ali, né? Porque eles. Deixa eu corrigir isso no placar. Tá 0-0, viu, gente? Esse é o primeiro jogo. Corrigir esse placar. Vamos ver se deu certo. Aí, agora deu certo. Tá 0-0, né? Esse é só o primeiro jogo dos dois. Cada troca de bola bonita, hein? Logo nesse primeiro jogo. Esse top spin do Davis tá melhorando, né? Cada jogo, esse top spin de forehand tá pegando um giro. A gente assistiu hoje às 18 horas o Devos jogando com o Burgani. E toda vez que o Devos fez esse ataque de forehand, assim, com bastante efeito, a bola entrou muito bem. Então pode ser uma arma boa dele aí durante o jogo. E o Raesk muito consistente no ataque, hein? Eu gosto muito dessa movimentação de perna do Raesk. Ganhou o segundo set, né? Quando ele faz a abertura de backhand na diagonal, ele se mexe certinho, um pouco mais para o lado esquerdo, abrindo espaço no meio para jogar de forehand. Isso é muito correto, é muito técnico. Que bom, que bonito de novo, hein? Olha só. Essa bola aí com efeito, ó, quando entra, entra girando muito bem. A impressão que dá é que essa diagonal do backhand tá melhor pro Raesk, que é caneteiro, né? Salvou bem agora no bloqueio Devos. Devos também tem essa característica, ele salva, faz uns bloqueios. Às vezes a bola tá longe do corpo, ele consegue fazer bons bloqueios. Olha esse ponto, que espetáculo de novo. Bloqueou várias, deu sorte ali na redinha, depois sobrou uma bola para finalizar. Deu sorte ali duas vezes o Devos, hein? Muito consistente. Eu gosto muito do arco que esse ataque de topspin do Raeski faz. Faz um arco bonito, né? Uma bola consistente e ele consegue fazer dos dois lados. Se livrou agora bem, né? De backhand, muito consistente mesmo. E o Deus com esse bloqueio, né? Deus com bloqueio em dia. Que pontaço de novo. Eu acho que isso vai ser uma constante no jogo, viu? O Raeski tomando um pouco mais a iniciativa, porque ele tem como tomar a iniciativa dos dois lados. Parece que ele abre dos dois lados com um pouco mais de facilidade do que o Devos, né? Ele se mexe melhor, né? Tem uma movimentação de perna um pouquinho mais eficiente. Então, ele está sempre buscando essa abertura. Ganhou o primeiro jogo Devos. Segundinho, cara. Tranquilo. Então, eu acho que vai ser uma constante. A gente vai ver isso nos próximos jogos entre os dois. O Raesk tomando iniciativa, o Devos controlando no bloqueio. E de vez em quando o Devos precisa de um pouco mais de tempo para atacar, né? O Raesk já não tanto. O Raesk consegue criar oportunidade de ataque um pouco mais fácil, justamente por causa dessa movimentação. E não é só velocidade de movimentação de perna, é o posicionamento. Às vezes é mais importante do que a capacidade do jogador se movimentar rápido ou não. Esse é um tema muito comum. Às vezes eu vou dar cursos né, que a gente chama de clínica, né, no tênis de mesa, né? Às vezes me convidam, alguns clubes me convidam para dar umas clínicas de tênis de mesa.
E um dos tópicos principais é esse, é trabalho de perna e posicionamento. São duas coisas muito diferentes. Às vezes o jogador é mais lento fisicamente, o jogador é mais pesado, né? Ou um jogador mais fraco muscularmente, que também não consegue se mexer tão rápido com tanta explosão. Então ele vai ter um trabalho de pernas inferior, mais lento. Mas se ele entender de probabilidades e posicionamento, ele consegue jogar de igual para igual com jogadores mais rápidos, né? É claro que se o jogador mais rápido também entender muito de posicionamento, claro, quem é mais rápido vai levar mais vantagem. Mas posicionamento às vezes é mais importante, muito, às vezes não, é sempre mais importante você entender de posicionamento do que você necessariamente ter um trabalho de perna super rápido, porque a gente vê muito por aí jogadores muito rápidos, mas eles não sabem para onde ir. É tipo um trem desgovernado, né? Ele consegue muito rápido, mas ele tá sempre no lugar errado e acaba chegando atrasado ou desequilibrado para bater na bola. Se vocês forem aqui no canal, na playlist de aulas, vocês vão ver ali aulas no tênis de mesa virtual, né? Com vários atletas brasileiros, de todos os lugares do mundo, na verdade. E vocês vão perceber que se vocês assistirem algumas dessas aulas, vocês vão perceber que é um tópico muito recorrente esse posicionamento, porque é onde os jogadores falham muito, né? Tá, mais um set point aí deles. Consegue. Muito bom. Altíssimo nível, super equilibrado o jogo dos dois. Um jogo longo aí pela frente, né? Pelo jeito. Equilibradíssimo. 4 set points agora o Hayaski. Precisa desse set de qualquer jeito para continuar vivo nesse segundo jogo e finaliza com o backhand lindíssimo na diagonal. Os dois têm muita qualidade técnica, né? Muita qualidade. Eu acho que é uma questão de tempo aí pro nível deles continuar subindo no virtual, né? Amadurecer um pouco mais as estratégias, o controle de bola, mas tecnicamente eles estão jogando muito bonito, muito fácil.
Tudo para fechar esse segundo jogo, o Raesk, né? Olha que backhand bonito para fechar o jogo. 1-1. Temos um jogo equilibrado, hein? Temos um jogo muito equilibrado. Será que tá pintando um 3-2? Será? Vai começar o terceiro jogo, hein? Terceiro jogo entre eles. Lembrando que é uma melhor de cinco. Quem ganhar três jogos primeiro é o vencedor. Tomando mais a iniciativa o Deus, né? Acho que ele já entendeu que ele tem que ir um pouco mais para cima, porque o Raesk vem subindo de produção no ataque. Olha que backhand bonito na paralela. Pontaço de novo, hein? Que jogo, hein? Vocês estão gostando aí no chat? Como é que tá o negócio? Tá equilibrado o jogo, tecnicamente bom.
Equilíbrio, hein? Que jogo equilibrado, hein? Arriscou agora o Devos no contra-ataque, né? E finalizou com uma casquinha 15-13. Que Boa bola, jogo boa bola. difícil, Valeu. gente. Pouco de sorte. Olha, tá 2-0 pro Devos, mas poderia estar completamente diferente, né? Poderia ter ido para qualquer um dos dois. Que bom. Vamos torcer para ter mais jogo deles, né? Na verdade, torcer para ter um pouquinho de drama, pelo menos aí, pro Rask se recuperar, porque poderia já ter ganhado o jogo o Rask também, né? Muito igual. Percebem que toda vez que entra essa abertura de forehand do Devos, quando entra com um arco mais alto, ele consegue raspar essa bola bem fininha, pega tanto giro e segue levando vantagem na diagonal do backhand o Raesk, né? Olha que bola, muita pressão dessa bola, né? Topspin violentíssimo, difícil de bloquear. Depois desse jogo, gente, a gente vai ter o Burgani voltando para jogar. O Burgani que jogou às 18 horas contra o próprio Devos. O Burgani ganhou do Devos, né? O Burgani volta daqui a pouquinho, logo depois desse jogo, contra o Antônio. Mais um jogo importante da categoria B. Mas que talvez atrase, né? Olha, esse topspin eu tô falando, ó, como ele consegue girar bem a bola. E o Rask controlando bem o jogo com backhand. Rask precisa ganhar ou esse set ou o próximo para se manter vivo, né? Que troca de bola. Estão jogando muito bem, se movimentando bem os dois. Rápido esse forehand que entrou agora, hein? Diagonal rápida e consegue ganhar o set o Devos. Se o Devos ganhar o próximo set, acabou 3-0, hein? O que não condiz muito com o que a gente está assistindo, né? Você fala, pô, o Devos ganhou do Reis 3-0. Pô, parece que foi fácil, né? Falando assim, mas tá muito equilibrado o jogo desde o início.
Esse top spin, ó. Essa bola se entra é um problema. Deu uma travadinha agora, hein? Espero que não seja um problema de conexão de novo dos dois. Cara, deu Uma travada Tá aqui. todo mundo aí. Vlad tá aí ainda? Não, eu tô aqui sim. Inclusive, eu quero dar uma olhada aqui rapidinho no ping de vocês, porque para mim aparece que a conexão do Devos ficou um pouquinho pior. Mas não, nada demais. Aqui o meu Tá tá. estável agora. Tá estável agora, na verdade. Então, Deve ter sido qualquer erro aí. Tá de boa, vamos seguir. algum pico aí errado de desconexão, mas se continuar muito Uhum. ruim, a gente para e pensa em alguma solução, tá? Tá, vamos Tranquilo. nessa. De boa. Realmente deu um atraso ali de vários segundos, né? Pode acontecer. É raro acontecer, né? Tem acontecido um pouco, ainda mais todo mundo jogando dentro do mesmo país, a conexão normalmente fica consistente, né? Fica estável. Fluidez dos ataques do Raesk, né? Deu sorte agora o Deus. Tem uma fluidez nessa transição de forehand e backhand que é muito bonito. Let's serve. Momento importante agora. O Deus está a 2 pontos da vitória, hein? Encostou ali o Raesk com um ataque poderoso. Dois ataques poderosíssimos agora, hein? Um de forehand e um de backhand. E vai pra cima o Deus. Tem o match point. Tem o match point o Deus. E finaliza com aquele top spin. Que jogo, hein? Ah, que jogo. Boa, cara. Jogão, hein? Pelo amor de Deus, Melhor quase que eu demais, morro cara. aqui, cara. Eu vi. Nossa. Gente, que jogaço. Tava comentando aqui com o pessoal que 3-0 parece injusto, né? Foi tão apertado todos os 3 jogos, né? Foi 3x0? Achei que ia Foi ser 3x1. 3-0. Não foi 3-0? 3x0? Foi 3-0, gente. Ou tô Não errado? lembro, tava tão imerso aqui que daqui a pouco eu olho no Clubhouse pra confirmar, mas Não, eu acho que foi 3-0 aqui pra nós. Eu tive que corrigir o placar uma hora ali que a gente teve que trocar de sala e tal, mas eu acho isso. que foi 3-0. Cara, É, foi um bom jogo. Foi Jogão. todos os sets Jogão. bem apertados, né? Se tu ver. Então, super, super apertado. Nossa, acaba super, sendo super. placar irreal e até injusto com o que o Raesk fez na mesa. Jogou Que É, isso. Pô, foi um exatamente. jogão, cara. Gente, eu vou abandonar vocês aqui, vou sair correndo, que a gente tem um jogo na sequência do outro aqui. Vejo vocês depois Vai nos firme. próximos jogos. Parabéns aí, viu? Foi um show esse jogo, lindíssimo. Valeu. Valeu, gente. Obrigado, Valeu até a mesmo. próxima. Tchau, Raesk. Abraço, Falou, tchau, pessoal. tchau. Pular já para o próximo jogo. Burgani contra Antônio. Até daqui a pouco.